Hey kids, how are you doing? I hope you guys are okay at your houses, studying hard. I know it has been an untypical year and we are going through many of the contents that you guys will need for the vestibulares next year. Okay? As you guys can see, this week we are going to talk about the conditionals. Okay? We are going to talk first about the zero conditional that we don't have in our book, but it's very important that you guys learn about it. And we are also talking about the first conditional. Okay? So I've started everything here saying about the Newton third law. Okay? So what we know about this is that for every action, there is an equal and opposite reaction. Okay, this tells a lot about the condition. Okay, so if you do something, you will have a consequence. If you do this, something happens. Yeah, so when we talk about the zero conditional, normally we are saying specifically that if you get a mug, you guys cannot see my mug. Okay, if I get a mug and if I drop the mug, will fall and break. So that is the use of the zero conditional. Okay, so the zero conditional, guys, basically, as you guys can see here, look, I talk about facts that are generally true and do not change. Okay, so here they give a very obvious example. Yeah, they say if you stand in the rain, you get wet. If you stand in the rain, you get wet, guys. Without an umbrella, that's obvious. That's a fact. Okay, it does not change. If you leave the ice in the sun, it melts. It just happened. Okay, so that's the use of the zero conditional. What do you have to pay attention in the grammar point here? Okay, every conditional sentence must have an if. If is what express conditions. Okay, so if and the sentence in the present. So if you leave ice in the sun, the condition is in the present simple. The consequence of this, the result in the case, is also in the present simple. Okay? Then there is something that it's a very specific detail, is that if you first put the if clause, if you use first the conditional here, the condition here, you said, if you stand in the rain, this is the condition, the if clause. You have to use a comma. Okay, comma is necessary. Comma is a graphic mark, it's a punctuation mark. Ok? Guys, comma é a vírgula. Ok? Então, assim, ó, é que a gente fique bem claro nesse momento. Ok? Quando a gente coloca na zero conditional, a gente inicia a frase com a condicional, com a if clause, o resultado dessa ação, ela tem que vir no simple present e ela deve ser separada por uma vírgula. Quando existe o contrário, quando a gente inicia a frase com o resultado e finaliza ela com a condicional, com a if clause, não é necessário a vírgula. Então, assim, ó, if you stand in the rain, you get wet. Então, até a entonação muda. Entenderam? If you get wet if you stand in the rain. Você se molha se ficar parado na chuva. Ok? Então, esses detalhes são bastante importantes no momento de falar, de fazer uma leitura. Né? A entonação realmente é importante nesse momento. Guys, and also important to understand that if we want to talk about first conditional, se a gente quer falar sobre a primeira condicional, a gente tem que dizer que para toda ação tem uma reação, né? A gente falou que o fato ali na zero conditional são fatos, coisas que não mudam, coisas estáticas.
né? Agora, na first conditional, eu uso para quê? Why do I use the first conditional? So, I use to talk about possibilities in the present or in the future. Então, olha só que diferença grande entre um tipo de condicional e a outra, né? Então, assim, a estrutura dessa first conditional, a gente utiliza, a gente estrutura como ela, né? É conditional, precisa do if, ok? Então, olha só, if plus the simple present, aí a consequência vem no simple future, ok? Então, aí eu tenho que usar, ó, o sujeito aqui, o subject, yes, mas o will e won't e o verb in the bare form or in the base form, ok? If it rains, I will stay at home. Então, é aquela coisa, se chover, eu ficarei em casa, eu vou ficar em casa, né? Não compensa sair na chuva, né? If I wake up late, I will miss the bus. Se eu acordar tarde, eu perderei o ônibus, né? Então, tudo é uma condition, é falar uma possibilidade do presente e uma possível consequência no futuro. Então, para isso que eu uso a first conditional, ok? My dears, o nosso livro está bem completo em relação a isso. Então, eu preciso que vocês façam os exercícios que ali estão no nosso Grammar Bank, ok? Vocês precisam completar o livro de vocês, trabalhar em cima, ok? Então, essa matéria da First Conditional, ela está ligada à Lesson 8B, ok? É First Conditional, mas a teacher inseriu a Zero Conditional também, porque é algo importante para vocês, ok? Então, olha só, falando aqui do nosso book, a página que vocês devem fazer, as páginas no caso, seriam as páginas 62 e 63, que seria do capítulo 8b, ok? E aí, lá no Grammar Bank, foi isso que a teacher falou que tá bem completinho, tá bem legal. Então, hoje eu não vou colocar exercícios extras de first e zero conditional. Apenas semana que vem, perto ali da revisão da prova, eu lanço uns exercícios a mais para vocês estudarem, ok? Aqui, ó, pages 140 and 141. Então, na 140 e 141, nós temos os exercícios. Lembrando que a página 140 nós temos as explicações, os quadros, as referências. E na página 141 seguem com os exercícios. Ok? My dears, thank you so much. Take care, se cuidem, fiquem com Deus. E qualquer coisa, vocês sabem como me acionar. Ok? Bye bye, guys. See you later.